mais uma atividade, mais uma explicação do nosso Caderno da Cidade, Saberes e Aprendizagem de Matemática. Na nossa atividade 4 da página 31, ele coloca pra gente assim: Alex também é muito curioso. Utilizando o celular, ele pesquisou na internet e descobriu que o maior animal terrestre é o elefante africano. Ele tem de 3 a 4 metros de altura, pesa cerca de 6 toneladas, mas pode atingir até 12 toneladas. Diariamente, ele ingere cerca de 150 quilos de alimento e vive cerca de 60 anos. Nossa, quanta coisa a gente tem aí, né? Quantas informações. Nós temos várias unidades de medidas aí. Então, vamos conhecê-la um pouco mais. Então, ele ficou pensando, e se em um zoológico houvesse 8 desses animais adultos? Qual seria o peso aproximado desses 8 animais? Vocês vão ter que se basear nas informações que ele deu aqui, ó. Cerca de 6 toneladas e podem atingir 12 toneladas. Então, vocês vão multiplicar por 8 para saber quanto vão pesar esses 8 animais juntos, certo? Quanto de comida os 8 animais consumiriam por dia, por mês e por ano? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer: voltem nas informações e peguem a informação que ele ingere cerca de 150 quilos de alimento, tá certo? Então, vocês vão pegar que diariamente eles comem isso, 150 quilos. Então, são 8 animais. Então, aqui por dia, vocês vão fazer 150 vezes 8, para vocês acharem quanto que vai ser consumido de alimento por esses 8 animais, tá certo? Achando esses 8 animais por dia, vocês vão pegar o valor desse resultado aqui do dia e vão multiplicar por mês. Quantos dias tem um mês? Façam a média, que costuma ser 30 dias, tá certo? Então, vocês vão multiplicar o resultado do A por 30 no B. Depois, vocês vão multiplicar por ano. Então, vocês vão pegar o resultado do A e vocês podem multiplicar por 365 dias, tá certo? Tá? Ou vocês podem também fazer por soma, certo? Tá? Observe que no texto sobre os elefantes africanos há algumas unidades de medidas. Então, para calcular o peso, ou seja, a massa, as unidades de medidas mais usadas são tonelada, quilograma e o grama. O uso de cada unidade depende da massa que se quer medir. Veja a tabela de equivalência de unidade que foi feita. Então, novamente, nós temos a unidade, o símbolo utilizado por essa unidade e a equivalência entre eles. Então, 1 tonelada é igual a 1000 quilos. 1 quilo é igual a 100 gramas. 1 grama é igual a 1000 miligramas, tá certo? Então, eles fez uma equivalência aí que a gente vai precisar disso para estar utilizando nas próximas atividades. Alex resolveu pesquisar outros animais pesados. Ele também usou a internet para saber aproximadamente o peso, o comprimento e a quantidade de alimentação de cada animal. E com essas informações, ele montou a seguinte tabela. Então, agora Alex vai mostrar para vocês uma tabela com animal, o peso aproximado, o comprimento desses animais e a alimentação diária em quilo, tá? Então, ele pesquisou sobre a baleia orca, o elefante, o hipopótamo e o rinoceronte e obteve essas informações. E com essas informações, ele começa a fazer alguns probleminhas. Então, ele quer saber a diferença em quilo, tá? Ou seja, do peso de um elefante com um hipopótamo. Então, vocês vão pegar o peso do elefante, o peso do hipopótamo e fazer uma conta de menos, porque está pedindo a diferença. Na questão 4, ele pergunta quantos centímetros há de diferença entre o maior e o menor. Então, volta na tabela, agora utilizando o comprimento. Então, ele quer o menor, que é o rinoceronte, e o maior, que é a baleia orca. E ele quer saber a diferença entre eles, tá certo? Em centímetros, hein, gente? Presta atenção. Na questão 5, ele pergunta quantas gramas de alimentos são necessários para alimentar diariamente todos esses animais. Então, vocês vão ter que somar todas as informações que tem sobre alimentação diária. Então, vocês vão vir aqui, ó, alimentação diária, e vocês vão somar
67, 162, 310 e 250. Vocês vão somar todas essas informações. Detalhe, ele quer a informação em gramas. Então, depois vocês têm que converter de quilo para grama. Utilizem a tabela de equivalência que o Alex montou, certo? E a nossa última questão aí é: agora é sua vez de pesquisar e elaborar um problema para o seu colega resolver. Você pode utilizar a distância de sua casa até a escola, o peso de um animal de estimação e a quantidade de alimentação que ele consome, ou a altura da sua casa, do seu prédio. E não esqueça de envolver transformações entre as unidades mais usuais no seu problema. Então, a primeira coisa, se vocês vão escolher sobre o que vocês vão querer falar. Eu acho, minha opinião, que seria mais fácil vocês escolherem de repente 2 animais que vocês têm mais interesses em saber. Façam uma pesquisa, pegam o tamanho que eles têm, o peso que eles têm e o consumo diário de alimentos. Façam um problema com esses 2 animais, relacionado entre eles, tá certo? Utilizando uma unidade de medida. Depois, você tenta fazer aí uma transformação. Então, metro para centímetro, quilômetro para metro, metro para quilômetro, quilo para miligrama, tudo bem? Vocês vão pensar nisso, vocês vão envolver, fazer uma atividade, fazer um problema onde tenha esses dados e depois vocês vão postar essas atividades. Lembrando que muitas vezes eu utilizo os problemas que vocês criam nas avaliações de vocês, tá certo? Então, não se preocupe com a parte que está falando para o seu colega, tá? Você que está fazendo a lição em casa, que está fazendo de forma híbrida, não se preocupe com isso. Faça e resolva o problema, tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Na dúvida é só me chamar que eu sigo à disposição. Tudo bem? Um grande beijo e fiquem bem. Tchau, tchau!